Irmãos, o pastor Guilherme é um amigo que o Senhor colocou em nossa agenda de dia, nossa vida, é uma alegria recebê-lo. É uma igreja linda, e eu sempre brinco, é uma igreja que tem um café. Gente, é maravilhoso, depois eu vou pra lá, eu sempre fico feliz, né? Você chega, toma um café, enfim, é maravilhoso. Eu agradeço a recepção da nossa comunidade, né, que faz esse cafezinho, mas é maravilhoso aquela comunidade em Timbó, e aquilo que tem feito, né, através da palavra do Senhor, tem impactado aquela cidade. Então, é realmente maravilhoso ver o Senhor ter feito. É maravilhoso mesmo. Irmãos, vamos orar pelo Gilberto. Então, se você pode, estender suas mãos aqui à frente. Vamos agradecer a Deus pela vida dele. Senhor, somos gratos pela vida do pastor Gilberto, sua casa, sua igreja, seu ministério. Senhor, oramos para que o Senhor use ele nessa manhã para comunicar a sua vontade aos corações. Que a sua palavra, Cristo, seja o caminho para que possamos chegar à compreensão de quem tu és. Assim, oramos para que o Senhor dê autoridade a ele, que o Senhor o use para comunicar aquilo que o Senhor deseja. Assim oramos, em teu nome agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Bom dia. Você está bem? Não? Tomar café? Não tomou café? Levanta a mão assim, comigo. Não? Ah, todo mundo tomou café? Que bom, que bênção, né? Que bom. Abra suas Bíblias então comigo. O livro de... Vamos ler primeiro o livro de Filipenses. Capítulo 4. Isso. Amados, uma série maravilhosa que vocês estão tendo, né? Essa é a mensagem de número 5. Muito legal, o tema é bem intrigante, né? Muito chamativo. Muito legal, muito inteligente, eu gostei demais. Dá vontade até copiar. A gente está com uma série lá, De Volta ao Centro, depois que nós terminamos a série Chamados à Comunhão. Hoje nós vamos para a quarta mensagem, De Volta ao Centro, falando sobre o Evangelho, baseado no livro de Tim Keller, Igreja Centrada. Não sei se você já leu, um livro muito bom, indico. Amados, hoje o pastor me deu como tema mantendo o equilíbrio emocional, precisamos aprender a cuidar do coração. Então, já com a sua Bíblia aberta, Filipenses 4, versículo 6, nós vamos ler 6 e 7. Todos acharam? Amém? Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria para te contextualizar, vamos ler a partir do versículo 4. Amém? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com alguma coisa, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pai, nós te damos graças, Deus, nessa manhã. Somos imensamente, Senhor, gratos pelo Teu Espírito Santo, pela doçura, Senhor, da Sua palavra. Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo possa encontrar em nós um coração disposto, disponível nessa manhã. Abre, Senhor, a nossa mente, abre, Senhor, o nosso coração para o entendimento da Sua palavra, Pai. Ministra, Senhor, conforme a Sua vontade, nós te damos liberdade, Pai. Cativa-nos, Senhor, até o trono de graça e revela os Teus oráculos, Senhor, para a Sua igreja, que nós te pedimos e nós te glorificamos, em nome de Jesus.
Amém. Amém, amados. Amém. Queridos, nós vivemos em uma geração cansada e o tema dessa mensagem é justamente precisamos aprender a cuidar do coração. Nós corremos atrás de expectativas, corremos atrás de sonhos, fomos ensinados, doutrinados dessa maneira, a corrermos atrás, a alimentarmos os nossos próprios desejos, a não buscarmos uma orientação de quem nos fez. Eu costumo brincar que existem muita gente, né, que é igual uma cafeteira. Quem tem aqui cafeteira em casa? Poucos têm cafeteira em casa. Meu Deus, o que eu vou dizer aqui? Você tem uma batedeira em casa? Os homens não sabem se tem batedeira ou não, né? Todo mundo tem uma batedeira em casa, mas já pensou, querido, se a batedeira olhasse para a cafeteira e tivesse uma inveja santa dela, né? Não sei se isso existe, mas uma inveja santa, dizendo, poxa, eu queria fazer um café. E ela vai passar a vida inteira sem saber fazer café. Você já fez café com uma batedeira, gente? Nunca, né? Glória a Deus pela sua vida, né? Você ainda tentou fazer isso, que bom. Então, já imaginou a loucura de quem olha do lado de fora, pensa, como que eu vou fazer um café numa batedeira? E passa, às vezes, a vida inteira querendo fazer o café da cafeteira e não faz, porque não olhou o seu manual, não viu o propósito pela qual ela foi criada, porque se ela tivesse observado o manual, ela iria ver que a cafeteira nunca conseguiria fazer o bolo ou o pão tão saboroso que somente a batedeira consegue fazer. Por que fazer bolo em cafeteira não dá também? Não é verdade? Então, falta em nós, amados, essa busca pela nossa essência. Nós não somos a partir de uma experiência. Amém? Amém, querido? Eu quero que você compreenda isso. Aquilo que você não é a partir das suas experiências. Você é a partir da sua essência. É diferente. Há uma cultura em nosso tempo de adolescentes, jovens, experimentarem sensações, até mesmo nós adultos, experimentando sensações, emoções e nos definindo a partir delas. Mas esse não é o propósito original do Senhor. O propósito é que o Senhor nos fez para a sua glória. Nos fez como homem e mulher justamente para a sua glória. E nós glorificamos e santificamos o Senhor primariamente quando nosso coração e a nossa mente é alinhada com a sua vontade. Como saber então qual que é essa vontade do Senhor se nós não nos colocarmos diante da sua palavra e tendo ali com o seu Espírito Santo revelando ao nosso coração a sua santa vontade? É importante então, amados, nós buscarmos no Senhor aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. A vida cansada, a vida na correria, essa vida frenética que nós todos estamos inseridos, ela não glorifica o Senhor. Nós precisamos, vocês estiveram aqui sábado passado, eu sei, falaram sobre o sábado, né? Sobre o descanso, maravilhoso, maravilhoso. Nós precisamos então, vocês já sabem disso, aprender a descansar no Senhor. Aquilo que nós lemos aqui nessa manhã, no jornalzinho da igreja, sobre o descanso. O verdadeiro descanso do nosso coração está no Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor. Mas como nós podemos entregar aquilo que há de mais precioso em nós, se nós não o conhecemos? Eu tenho um filho de 4 anos. Quem é pai aqui? Pai, mãe? Que bênção, né? É bênção, né? Eu vejo pela olheira nessa manhã, ser pai, ser mãe, é maravilhoso, glória a Deus, né, Edu? Hoje, né? Amém. Glória a Deus pela sua vida, né? A gente se esforça, né? A gente se esforça, é muito bom. Eu tenho um filho e eu não deixo meu filho com qualquer um. Tem um amiguinho na escola e acredite, o nome do amiguinho dele de 5 anos é Marcelo.
Já vi uma criança chamada Marcelo nos dias de hoje? Então, essa é uma criança que se chama Marcelo. Ela já nasceu com uns 35, mais ou menos, anos de idade, né? Meu nome é Egberto, eu já nasci com uns 75. Quando tiver nessa idade, eu vou falar assim, agora cheguei no propósito, né, da minha vida. Amados, eu não deixo meu filho com qualquer um, porque ele é precioso para mim. Eu preciso conhecer para então deixar ele. Ele foi para a escola, a gente educou ele muito em casa, né? Ele começou agora na escola faz uns 3 meses, mais ou menos. Tivemos uma avaliação dele na última semana, foi maravilhoso também. Mas antes disso, nós conversamos com os professores, conversamos com a diretora, conhecemos o ambiente para então poder colocá-lo ali, ainda com um pezinho atrás, né? Hoje é mais tranquilo. O que eu quero dizer é que muitas vezes as frentes de púlpito, elas ficam lotadas com pessoas com os corações rendidos, genuinamente eu acredito, com as mãos muitas vezes levantadas, e a proposta é aceitar um Cristo. Aceitar um Cristo após uma canção que tocou a sua alma, e não há nada de errado nisso, mas motivado por essa emoção, essas pessoas elas vêm à frente e aceitam Jesus, né? Amados, como que você pode entregar a sua vida a alguém que você não conhece, apenas por uma emoção? Então é necessário nós conhecermos a esse Cristo, a conhecermos esse Deus. Se todo cristão, queridos, porque há algo muito errado no nosso cristianismo, no nosso Brasil, é visto que a crescente de evangélicos, ano após ano, é exorbitante. Nós somos um povo cristão, que tem crescido ao longo dos anos demais, sobremaneira. Mas há algo muito errado no nosso cristianismo, porque nós crescemos, nós avançamos, as igrejas lotam, mas a criminalidade, ela também acompanha esse crescimento. A falta de caráter, os adultérios, que dirá as quebras de aliança. Não somente de sócios em empresas, mas também a própria aliança matrimonial. Nós vemos isso, a facilidade que é. Amados, tudo isso acontece porque nós não o conhecemos. A igreja, muitas vezes, eu compartilho com a minha esposa, parece um encontro de ateus não praticantes, né? Porque estão em uma reunião, levantam as mãos, nós até choramos, mas o nosso coração, ele não se rende. Porque ao sair de um culto de domingo, a nossa vida na segunda-feira, ela é totalmente oposta. É como se nós chegássemos em casa, pendurássemos a nossa roupa de crente, de santidade, e agora precisamos correr atrás da máquina. Agora precisamos alimentar o fluxo. Eu gosto dessa expressão que diz, bebendo todas as manhãs de um cálice chamado a normalidade da vida. Todas as manhãs nós acordamos e já bebemos esse cálice antes mesmo de buscar ao Senhor qual que é a sua vontade, entregar o dia, consagrar esse dia ao Senhor. Há um segredo, né, que não é segredo para ninguém, em Provérbios 16:3, que diz, consagre aquilo que você deseja fazer, os seus sonhos, seus desejos, seus projetos, e você vai prosperar. Mas muitas vezes, nós já acordamos a milhão, não é verdade? Atrasados. Temos uma lista. Nós não conseguimos fazer uma lista de afazeres, mas nós temos uma lista de horários para o nosso despertador, não é verdade? Quem aqui? É só minha esposa ou tem mais alguém aqui? Aí coloca lá 6 horas, 6:05, 6:10 e vai. Né? O propósito é talvez acordar às 7 horas, né? Perturbado, porque de 5 em 5 minutos você é lembrado da sua preguiça, né? Da sua falta de vontade, terrível. E aí você já acorda meio com uma derrota, assim, né? Poxa, era para acordar às 6 horas, para levantar às 6 horas. A questão não é você acordar, né, amado? A questão é você levantar. Esse é o complicado. Então nós vivemos nessa geração
que está cansada de correr atrás de expectativas. E essas expectativas, elas nos frustram. Porque toda expectativa que não está no Senhor, amado, ela vai ser frustrada. E eu digo que é algo do Senhor frustrar, porque é necessário que as tuas expectativas estejam somente nele. Lembra para quem você entregou o controle da sua vida? Para quem? Para Jesus. Então, quem que governa a sua vida? Jesus. Que bom que tem um que Jesus governa a vida dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aprenda com ele, queridos. Jesus precisa governar a nossa vida, mas parece que nós nos esquecemos, amados. Nós colocamos ele no banco da decisão, não tem? Mas quando chega a hora de tomarmos uma posição, nós falamos, dá licença, Espírito Santo, agora, sei que tu não manja muito disso, agora eu preciso lidar com a situação aqui de forma mais prática, preciso lidar com a situação de forma mais palpável. Não, oração vai demorar. Essa é a forma com que Deus trata e cuida dos seus. Ele permite certas situações em nossa vida justamente para alinhar o nosso coração com a sua vontade. E pode ser, e eu tenho certeza que é, aquilo que você enfrenta no dia a dia, dentro das suas frustrações, é um chamado de volta ao centro, de volta a essa mesma essência, a reposicionar o seu coração de acordo com o desejo dele, não o seu. Pastor, mas tem algo errado em eu desejar, em eu sonhar? Não, querido. O errado é você desejar como a cafeteira que nós falamos. Esse é o errado. O certo é você olhar para a essência e ser transformado à medida do conhecimento que você tem de quem realmente você é e de quem e daquilo que você veio para fazer. No jornalzinho fala sobre a soberania de Deus, Salmo 139. É o jornal dessa semana? Não, já foi? O jornal já foi? Muito bom. Fala sobre a soberania de Deus. E dentro da soberania de Deus não há nada que fuja do seu controle. Nós precisamos compreender isso. Ele nos conhece, Ele conhece a nossa oração antes de nós iniciarmos, mas é necessário nós olharmos para Ele e a partir de contemplá-lo, sermos transformados à medida da sua beleza, da sua glória, da sua virtude. Se nós contemplamos o nosso trabalho, contemplamos muito mais a nossa faculdade, muito mais o relacionamento, e até mesmo nos dias de hoje, é importante falar, a família em si, nós erguemos para nós bezerros de ouro, ídolos. Que a idolatria do nosso coração, amados, ela é sutil. Ela não está expressa nas paredes, com imagens, em altares nas nossas casas, mas ela está em um lugar obscuro no nosso coração, que é necessário nós abrirmos essa porta e consagrarmos isso ao Senhor e convidarmos Ele a entrar. Há lugares em nossa vida que nós chamamos de quartinho da bagunça, aonde nós temos vergonha do Espírito Santo abrir a porta e deixá-lo entrar. É necessário, amados, nós fazermos isso, alinharmos a nossa vontade com a vontade dele. O nosso desejo precisa estar alinhado com o desejo dele. É impossível, em uma aliança de casamento, quem aqui é casado? Amém? Eu sou um pastor chato, que eu gosto de levantar a mão, olha, fala aquilo para o seu irmão, não sei o quê. Eu gosto disso, gosto dessa interação. Quem aqui é casado? Só deixa eu ver. Meu Deus, querido. Meu Deus. Como é que é? Amém. Como assim? Homens. Quem aqui é casado? Homens. Amém. Você tem que vibrar, querido, porque olha para sua esposa agora. É só ela para te aguentar. Não tem outro ser na face da terra. Então você tem que vibrar todos os dias. Todos os dias. Ela atura o seu ronco, a babada no travesseiro e outras coisas que não condiz hoje, né? O horário não me permite. Mas, amados, nós precisamos compreender que nós temos uma aliança. E dentro dessa aliança, note que conforme os anos vão passando, o casal vai se tornando de um jeito só, não é verdade? Quando casa,
é um de um jeito, outro de outro. Mas conforme o tempo vai passando, o casal ele vai se tornando uma pessoa que não diz respeito nem à família dele, nem à família dela. Uma pessoa diferente. E ambos se tornam iguais. Eles, dentro desse convívio da aliança, da intimidade do casal, eles compartilham dos mesmos sentimentos e acabam sendo transformados por esse mesmo sentimento. Por isso que a Bíblia fala de que nós agora somos uma só carne. É assim que o Senhor nos vê. É assim também com o Senhor, conforme nós andamos com Ele em intimidade. E que intimidade é essa? Mateus 6. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. O que um casal faz dentro do quarto com as portas fechadas? Não é verdade? É o seu momento mais íntimo. Então é irmos para um lugar de intimidade com o Senhor, e dentro dessa intimidade ele fala: aquele que te vê, te recompensará. Não é assim que fala? Espera aí, então eu vou para o quarto, para o lugar secreto, e aí eu vou lá e eu falo com ele, começo a falar, falo dos meus problemas, falo da minha vida, é terapêutico. Querido, quem é casado sabe, quebra o clima, não quebra? Já pensou? A esposa vai lá, e a esposa é essa igreja, né? A esposa vai lá, entra no quarto, fecha a porta do quarto para o seu momento de intimidade com o seu noivo, com o seu marido, e o que ele começa a ouvir é sobre tudo aquilo que ela fez durante o dia, tudo que precisa comprar, tudo que precisa pagar. E aí? Consegue ter intimidade? Não, porque está gerando uma demanda. Muitas vezes nós somos essa esposa para Cristo. Falamos que vamos para o secreto, mas na verdade, nós vamos para uma terapia, onde nós sentamos num divã, muitas vezes nos ajoelhamos perto do divã e começamos a falar sobre nossas frustrações. Isso não é secreto. O secreto é um lugar de contemplação. É onde eu olho para Ele, para a sua beleza, e eu começo a aprender com a sua beleza. O salmista, ele fala isso em Salmo 27. Ele fala: uma coisa só eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar todos os dias no seu santo templo, contemplando a sua beleza e aprendendo no seu santo templo. Como que ele, contemplando, aprende? É isso, querido. É olhar para ele. Ele não precisa falar nada, é só de olhar para ele, nós aprendemos, nós somos impactados com a sua beleza. Não somos confundidos. É necessário, então, amados, nós nos tornarmos um com Ele, já que nós temos uma aliança com Ele, amém? Nós temos uma aliança com Ele, a partir do seu sangue. Então, respeitando, honrando este mesmo sangue, quando nós nos deixamos, o nosso coração aberto, nos deixamos ser transformados por Ele, estamos sendo, então, transformados à medida do varão perfeito, à medida desse modelo, como o pastor Du falou. Amém? Amém. A verdade, amados, é que a vida cristã, ela não é uma vida de aparências controladas, mas de transformações internas profundas. Eu vou repetir isso. A vida cristã, ela não é uma vida de aparências controladas, mas de transformações internas profundas. Começando justamente, é o que nós estamos falando aqui, o coração. E este é o maior mandamento. Nós lemos em Mateus 22, 37, se você quiser anotar, e eu estimulo. Diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Nota que o que está sendo proposto aqui, amados, é amar ao Senhor primeiramente, antes de amar com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Há uma ordem aqui, e não é por acaso. Amar ao Senhor de todo o nosso coração. É importante nós observarmos como está o nosso coração. Nós ceiamos nessa manhã e o pastor, ele falou algo aqui, ele disse: examine o seu coração agora. Muitas vezes nós temos esse medo, né, de dizer: Senhor, esquadrinha agora o meu coração. Vê se há algo que te glorifique, e aquilo que não te glorifica, Senhor, traz uma consciência de arrependimento.
não remorso, mas uma consciência prática de arrependimento, que sugere frutos de arrependimento. Não simplesmente nós termos isso como mais um rito. Não, amado. É necessário nós observarmos essa tradição, essa cultura, esse mandamento, e observarmos com o temor, com o zelo que ele exige. É isso que nos transforma. É isso que nos transforma, não de uma forma aparente primariamente, mas no nosso interior. É de dentro para fora. Toda transformação que o Senhor causa, ela transborda, ela é transbordante por isso. É de dentro para fora. Ela começa a alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Mas é necessário nós, como homens e mulheres que dizem ser cristãos, que entregaram o controle das nossas vidas ao Senhor Jesus, termos essa consciência prática. Eu sempre digo isso, amados, eu acho que está na hora, e a hora é, de nós sermos crentes de verdade. O que você acha? Vamos concordar com isso nessa manhã? O que você acha de nós sairmos nessa manhã daqui com uma decisão? Cara, eu quero ser um crente de verdade. Se é para ser, então vamos ser. Sabe, carregar essa nomenclatura no estereótipo é terrível. É terrível para você. Se você não é na essência, é terrível, amado. Não faça isso. Por isso que são dias onde nós devemos olhar para a palavra do Senhor e como um espelho e saber se nós somos aqueles frios ou aqueles quentes. O problema do morno, porque o morno ele vomita, não é verdade? Você sabe disso? Sabia disso? O problema do morno é que ele nunca foi quente. E ele conhece o frio. E o morno, ele sempre acha que é quente. Porque ele se compara com o frio. Fala, mas o irmão lá nem faz isso. Eu faço. Não é verdade? O morno sempre acha que é quente, porque ele se compara com o que é frio. Não é dessa maneira que nós agradamos ao Senhor. Sabe? É nós realmente olharmos para a nossa essência e fazermos por onde? Sermos uma igreja que ouve sim a voz do seu amado e está disposta a fazer de tudo para agradar a Ele. As canções, os cursos, as escolas escatológicas, principalmente, elas nos motivam a caminhar para esse lugar de esperança, de recompensa eterna. Mas se nós não tivermos essa visão, deixarmos com que essa visão molde as nossas atitudes hoje, queridos, nós somos não somente ignorantes, mas nós vamos ser fariseus, hipócritas. É necessário nós voltarmos então, amados, o nosso coração ao Senhor Jesus. A ansiedade, por exemplo, ela não nasce do nada, ela floresce num coração desprotegido. O medo e a angústia e a frustração não são apenas falhas na fé, mas sinais de que algo dentro de nós precisa ser tratado, alinhado. A nossa espiritualidade, ela não pode obter disfarces. É necessário com que tudo isso esteja aos pés do Senhor. Eu estou indo por partes aqui porque é necessário que nós vejamos credibilidade no autor e consumador da nossa fé, para que então nós possamos entregar a Ele, com todo o nosso coração e sem reservas, aquilo que é de mais precioso, que nós ganhamos e obtivemos como dom dEle, que é a vida. Se nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor, e consagrar a vida ao Senhor não diz respeito a você agora largar tudo aqui e ir para o Tibete, e se enfiar em um monastério e viver uma vida isolada. Não, amado. A questão aqui é nós consagrarmos tudo aquilo que fazemos a Ele. É o cotidiano. A vida cristã cotidiana, isso é maravilhoso. É nós compreendermos que se eu sou empresário, se eu sou empregado, o meu ambiente de culto é esse.
Essa é a extensão da minha comunidade de fé, o meu trabalho, a minha faculdade é uma extensão. Assim como a segunda-feira deve ser também uma extensão do culto de domingo. Eu falo da segunda não especificamente, amado, a nossa semana. A nossa vida precisa ter uma resposta. Senão somos como aqueles que talvez a semente nessa manhã caia em terra, em solo rochoso e não consiga criar raízes, ou seja, até mesmo roubada pelas distrações. É o que nós estamos vivendo hoje em dia, as distrações. Somos a geração com mais informação, porém a geração com mais distração. Estamos aprendendo a doenças que antes não, descobrindo doenças que antes não existiam, por conta das nossas distrações. O nosso cognitivo já está totalmente fragilizado por conta disso. É uma pesquisa que diz que uma criança de 5 anos tem hoje nas mãos muito mais informação do que o imperador romano no ápice do seu conhecimento. Mas o que nós estamos fazendo com essa informação? Nós somos a geração do você sabia. A gente fica rolando o feed, temos muitas informações, porém, amados, o que isso tem transformado? Eu recebo tanta coisa, muitas vezes até da membresia. Pastor, vê esse vídeo. Vê? Às vezes um videozinho totalmente confuso, de 30 segundos, que gera muita confusão, mas que gera um argumento para o irmão continuar na sua vida de pecado. Conhece? Aqui não tem, mas lá em Timbó tem bastante, na igreja. Eles ficam ali caçando. Eu sabia que eu estava certo e o pastor estava errado. 30 segundos ali. E aquilo convence. Heróis hoje, da nossa atualidade. Amados, nós devemos compreender, abrindo um parênteses aqui, compreender que o Senhor coloca alguém para cuidar das nossas almas, responsável pelas nossas almas, que é o nosso, diga, pastor. Isso. Esse é o responsável pela sua alma. Você sabia disso? É o que a palavra do Senhor nos ensina. O dia que você tiver um conflito na sua casa, o dia que você tiver um conflito com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, liga para aquele moço lá que fez um videozinho de 30 segundos para ver se ele vem lá te visitar e cuidar da sua casa. Não, amado. Liga para o pastor top que você acha legal, que você viaja e vive a semana inteira ouvindo o podcast dele, para ver se ele vai lá. Isso não acontece, amado. O Senhor deixou alguém. Eu estou falando aqui de um desvio. O que isso tem a ver com a mensagem? Isso é um desvio do nosso coração. Porque se o nosso coração estiver centrado na vontade de Deus, Ele vai revelar o coração do nosso pastor a nós. Nós vamos cuidar do coração do nosso pastor, porque Ele cuida das nossas almas. Amém? Então sim, eu preciso zelar pela sua vida e família, eu preciso sim honrar, sim, queridos, eu preciso fazer isso. Não essa honra que tem por aí, mas eu preciso sim, compreender, querer conhecer o coração, porque, querido, vamos lá, a Bíblia fala que aquele que não ama o seu irmão, mas diz que ama a Deus, a mentira está nele. Você já leu isso? Por quê? Porque se você não consegue amar o seu irmão, a quem você vê, como que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? Eu não consigo conviver. Você não consegue conviver com essa pessoa, que às vezes é difícil, mas além disso, na sua essência, ela é a imagem e semelhança do Deus Criador, assim como você. É que você não sabe o quão difícil você é. E eu falo lá na igreja, aqui não tem, mas lá às vezes tem fofoca assim, sabe? Lá na igreja tem bastante fofoca assim. Eu gosto de fofoca, gente. Eu sou um pastor que gosta de fofoca. Esses dias alguém fizeram um gabinete comigo e falou assim, pastor, assim, o que me incomoda muito é panelinha, sabe, na igreja. Eu falei, sério, querido? Eu amo panelinha. Como que tu tá falando contra a panelinha? Eu falei, é que assim, você não encontrou a sua. Entende? É assim, são diversas panelinhas na igreja, é a multiforme graça, eu falo, São diversas. O que não pode é a panelinha se fechar.
Isso não pode. Mas assim, sempre uma panelinha aberta para você. Aí você vai e fala assim, aqui não, aqui eu não. Aí eu vou lá, falo assim, não, porque pastor, o time de adoração é uma panelinha. Eu falei, mas querido, você quer conversar com o time? Aprende a tocar um instrumento. Aprende a cantar, faz uma aula. Porque aquilo que eles vão falar, você não entende. Né? Se interaja. Né? Como que tu vai interagir se aquilo que você tem como conhecimento não é o mesmo? Então não tem como, querido. É isso é a igreja. Né? O ruim é que, se nós sairmos aqui dessa manhã, cada um pode fazer uma igreja diferente. Eu não gostei que aqui tem dízimo e oferta. Vou fazer a igreja sem dízimo e oferta. Né? Não gostei porque aqui tem louvor. Só contra louvor, para mim só um tecladinho basta, né? Então vou fazer a igreja que só tem teclado. Não, essa daí já tem. Né? Essa daí já tem, muito famosa. Por sinal. Amados, nós precisamos alinhar o nosso coração, porque alinhando o nosso coração com Ele, nós começamos então a valorizar, honrar, né? A zelar pela vida daquele, principalmente a qual o Senhor colocou como alguém que vai cuidar, nutrir a nossa alma. Amém? Amém. O coração, amado, é uma fonte ativa. Ele gera vida ou morte. Provérbios 4, 23, você pode abrir comigo? Amém? Provérbios 4. Provérbios 4, versículo 23 diz assim, todos acharam? Amém. Diz assim, de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos ler mais uma vez? Muito importante você mastigar isso aqui, tá? De tudo ou sobre tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, amados, é a continuação de uma exortação aqui paternal, tá? Salomão, aqui inspirado por Deus, ele está instruindo o seu filho, ele dá diversas instruções aqui, né? Se nós olharmos o versículo 24, vai falar, afaste-se de você a falsidade da boca, mantenha longe de você a perversidade dos lábios, não é verdade? Vai dando uma lista aqui de situações em que Salomão, como sábio, ele está instruindo aqui agora o seu filho. É quase como um discipulado familiar, não é verdade? E o versículo 23, ele não está isolado, porque ele é o clímax de toda essa orientação. Ele fala de tudo, sobre tudo, aquilo que eu estou falando. Se você não prestou, ele está falando assim, deixa eu conjecturar. Se você não prestou atenção em nada daquilo que eu te falei, guarda sobre tudo o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Se rios fluem do nosso interior e do nosso coração brota uma fonte de vida, amados, nós precisamos sim cuidar do nosso coração. Na prática, é como se você carregasse um copo, um copo de água bem cheio. E alguém esbarra em você, o que você derrama? O que você derrama, querido? Água, né? Porque o copo está cheio. Se no copo tivesse refrigerante, você ia derrubar refrigerante. Fica simples isso? É isso. Se o nosso coração ele está cheio de águas amargas, é isso que nós vamos derramar em qualquer encostãozinho, em qualquer esbarradinha. Agora, se o nosso coração estiver posicionado de acordo com a vontade do Senhor, dele fluirá vida. Pode bater, pode empurrar, pode humilhar, mas dele só flui vida. Quem que é a vida? Ele fala, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a... Então, vida é essa pessoa. A pessoa de Jesus Cristo, vida é uma pessoa encarnada, é o nosso Senhor Jesus, somente nele há vida. E aqui está falando que de nós fluirá um rio de vida. Rio dos atributos do Senhor e rio onde
por onde ele passa, ele gera vida, não é assim? As encostas dos rios, eles são muito verdes, as comunidades, né, primitivas, elas procuravam rios para se estabelecer, justamente por causa da vida. É necessário, amados, nós nos achegarmos a este rio e entendermos que, bebendo dessa fonte, nós nos tornamos esta fonte. Rios de água viva fluirão do nosso interior. Então, aqui nesse ponto, note que acaba totalmente a insatisfação da nossa alma de acordo com as nossas expectativas frustradas. Aqui acaba. Porque o seu olhar, ele é ajustado, a sua visão agora, ela é reformulada, remida. Você não vê agora por vista. É isso que Paulo fala. Nós vemos por? Nós não andamos mais por vista, nós andamos por? Diga fé. Diga fé, bem alto, diga fé. Isso, querido, eu gosto disso. E o que é fé, segundo Romanos 11? Fé é a certeza da existência daquilo que eu não vejo. E agora? É a convicção da existência daquilo que eu não vejo. Andar por vista é muito fácil, querido. Olha para a sua empresa, olha para o seu emprego, para a sua faculdade, para a sua família, e você começa a tomar decisões segundo aquilo que você vê. Isso é andar por vista. E a Bíblia fala que os pagãos já andam assim. É assim que os pagãos andam, é assim que os pagãos vivem. Agora, aqueles que são filhos, eles andam por fé. Eles andam como? Eles andam com a convicção daquilo que não existe. Mas a certeza de que está... É você pegar um projeto da sua casa. O arquiteto, ele vai lá, ele faz o projeto, ele entrega na mão. Ela não existe. Olha para o terreno, você fala assim, impossível isso aqui dar certo. Mas existe um projeto e você coloca fé de que aquilo que está apresentado ali vai se tornar real. Isso é fé, amado. Olha só que legal. Né? O arquiteto, pastor arquiteto, profeta. Né? Ele entrega a planta e você acredita naquilo, né, que vai acontecer e acontece. Só não o orçamento. O resto acontece bem direitinho. É isso, amados. Nós não devemos olhar por vista. Quando nós olhamos para a situação da igreja hoje, totalmente desalinhada com a vontade do Senhor, o coração da igreja desvirtuado. Quando eu falo isso, longe da presença, longe da contemplação. Mas se nós formos olhar e andar por vista, a gente para hoje. É tanta frustração, é tanta desilusão, que a gente para hoje de fazer igreja. Vamos para as casas, vamos aderir a outros movimentos aí, para-eclesiásticos. Está amarrado. Mas, amados, nós não andamos por vista. Quem aqui gosta de escatologia? Amém? Glória a Deus para a sua vida. Há uma promessa em Apocalipse dizendo que a igreja, ela será apresentada ao Senhor linda, ataviada de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Olha só. Nós, santos, teremos atos de justiça. Pastor, isso aí é utopia. Não, amado. É fé. Então nós não andamos com Cristo na vida em comunhão com a igreja por aquilo que se apresenta, mas por fé. Por aquilo que ainda nós não vemos, mas que nós cremos, foi nos apresentado uma esperança. E é por essa palavra que nós acordamos todas as manhãs e trabalhamos para isso. É por isso que o pastor, ele passa a semana inteira preparando o sermão, preparando a aula, preparando o devocional, preparando tudo em todas as frentes. É isso que o motiva, não a igreja que se apresenta, mas a igreja vitoriosa e gloriosa que será apresentada ao noivo. É por causa dela que nós nos movemos, amados, por causa dessa firme esperança. E o conselho é esse: se há algo que lhe traz esta paz, que lhe traz essa convicção,
nisso se apegue. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. É exatamente sobre isso, amados. Não sobre aquilo que os nossos olhos veem. Em Lucas 6,45 diz: o homem bom tira o bem do bom tesouro do coração, e o mal tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso não é um ditado popular, tá? Isso é bíblico. A boca fala o que está cheio o coração. Eu costumo dizer que só um fofoqueiro que identifica o outro, não é verdade? Você já parou para ver? É só um, porque são peritos, né? Então, eu não sei, eu não entendo de estrutura, por exemplo, né? Então, chega alguém da construção civil e fala assim, isso aqui está errado. Mas é porque ele é perito nisso. Então, geralmente, as nossas frustrações, elas demonstram o quanto nós estamos peritos em algo, né? Não, esse irmão ali é muito soberbo. É, querido. Nota que aquilo que se apresenta a você só identifica porque você também é, amado. Né? Esse irmão é difícil de conviver. E você? É difícil. Não tem ninguém mais difícil que a gente, né? Eu falo só Jesus para mal crente. Né? Entregar sua vida por amor. Amados, nosso coração precisa estar alinhado para que nós possamos tirar do bom tesouro do nosso coração algo que seja excelente, primariamente para o nosso irmão. Isso glorifica o Senhor. A nossa espiritualidade, ela precisa estar, sim, centrada no Senhor. As emoções, elas não são inimigas da fé, elas são termômetros da alma. E tudo isso que eu falei, sobre tudo aquilo que gera dentro do corpo de Cristo, precisa ser alinhado com a vontade do Senhor. O Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, não entregamos apenas aquilo que há de bom em nós. Ele quer tudo, Ele quer aquilo que nos frustra. Ele quer sim as suas frustrações. Ele quer sim as suas desilusões. Aliás, desilusões para nós é bênção. Porque no sentido real da palavra, desiludir é tirar de uma ilusão. Então a palavra do Senhor, ela nos desilude. Olha só que bênção. Quem aqui foi desiludido? A palavra do Senhor, todas as vezes que nós a observamos, nós somos desiludidos. Olha que bênção. Que o Espírito Santo possa nos desiludir nessa manhã. Né? Saímos daqui frustrados com a nossa condição diante da sua santidade, porém motivados e alegres a alcançar essa plenitude enquanto homens, enquanto mulheres. A escatologia, ela fala muito sobre uma glória e uma esperança futura, mas, amados, existe algo que nós podemos viver desde já. Essa glória, ela é para agora. Nós podemos viver ela agora. Não plenamente. E eu faço uma oração ao Senhor, e eu digo, Senhor, que a plenitude que Tu tens reservada para o homem, aquilo que o homem pode viver ao máximo, enquanto homem, é isso que eu quero viver, cara. Enquanto homem, a gente não consegue almejar as coisas celestiais porque ultrapassa o nosso entendimento. Nós até tentamos imaginar, ler livros mais alegóricos para poder aguçar a nossa imaginação e chegar próximo, mas, amados, é muito difícil isso acontecer, porque foge do nosso conhecimento. Agora, enquanto nós estamos aqui, amados, enquanto nós não fomos glorificados e não estivermos com o Rei da Glória, existe uma porção que nós podemos viver para hoje, para agora. Nós teremos infinito prazer na aliança que temos a partir do sangue de Jesus na eternidade. Amém? Amém. Mas o Senhor nos faz ver o prazer da aliança, dessa aliança, nos dá uma pequena amostra dentro da aliança, por exemplo, matrimonial, aonde existem prazeres que são feitos, né? Foram feitos por Deus para nós usufruirmos dentro dessa aliança. Amém? Não os solteiros, né? Os casados. Dentro dessa aliança existem prazeres reservados.
E eu já fiz casamento de pessoas 10 anos amaziadas, né? Que eles tinham um pensamento assim, não, mas é só o papel. E existe um testemunho depois, falando, pastor, assim, ó, é totalmente diferente. Se eu soubesse que era isso, eu pensava que era só um papel. Mas se eu soubesse que era isso, eu teria já me casado há mais tempo atrás. Porque existe um prazer, amado, liberado e preparado para você somente dentro da aliança do casamento. E esse prazer não está ali por acaso. Esse prazer é uma fagulha do prazer que nós vamos obter glorificados na presença física do Rei da Glória. Entende? Não é por acaso que existe, não é pecado, não, amado. Não, usufrua o máximo que você puder dentro da aliança. Amém? Isso é uma sombra daquilo que nós teremos plenamente quando glorificados com Ele. Podemos viver isso, amados, desde já. Guardar o coração é mais do que protegê-lo do mundo, é permiti-lo ser tocado por Deus. A guarda aqui que Salomão fala é muito interessante. Ele tem o sentido de palavra que é vigiar, né? Montar guarda. Isso é incrível. Porque nota essas duas questões. Nós temos primeiro o texto de Filipenses, né? Filipenses, que diz lá, versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e súplicas com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui fala que é a paz de Deus que guarda o nosso coração, amém? E aqui nós vemos em Provérbios 4, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. É um versículo, nós vemos o complemento, aquilo que completa a orientação do sábio, de Salomão. Nós vemos nas cartas paulinas, nessa carta específica paulina, que é uma carta, amado, paradoxal, né? Se vocês vocês já devem, né, fizer um estudo sobre a carta de Filipenses, vocês vão ver que a igreja de Filipos, ela era a que mais gerava demanda. Tinha uma demanda absurda, absurda, muito trabalho a ser feito nessa igreja. Trabalho que poderia deixar qualquer pastor desmotivado, entristecido. Mas quando você lê a carta, você observa que é a carta mais feliz que Paulo escreve. É paradoxal por conta disso. Paulo, ele não está andando por vista, porque o seu coração está alinhado com a vontade de Deus. Ele viu aquilo que estes olhos naturais não chegaram a contemplar. Por quê? Porque é uma paz que excede o conhecimento. Que paz é essa, pastor, que excede o conhecimento? Não sei, amado, porque excede o conhecimento. Não tem como nós conhecermos. Não tem como nós definirmos, porque ela excede. Sabe, em meio à crise, você fala assim, eu estou em paz. Aí tu fala assim, não sei porquê, mas estou em paz. Eu deveria estar tomando Rivotril de canutinho, mas eu estou em paz. Por quê? É uma paz que excede todo o entendimento. Essa é a paz que guarda o nosso coração. Amém? Olha que bênção. Aqui Salomão, para o seu filho, na sua orientação, estou sendo literal, não tinha a esperança que hoje nós temos, amados, a partir de Cristo Jesus. A paz de Cristo guardará o vosso coração, nele mesmo. Meu filho, quando ora, esse guardar, é bem interessante a visão dele. É uma visão literal, e eu gosto muito, da visão literal. A interpretação literal é maravilhosa. Ele fala assim, que o Senhor nos proteja, nos livre de todo mal e nos guarde em sua gaveta. Porque ele olha para a cômoda e ele vê as coisas que são guardadas, as coisas importantes são guardadas. Aí ele fala assim, toda noite, que o Senhor Jesus nos guarde na sua gaveta. Ele nos guarda. Olha que coisa pura, amados. Se você é casado e não tem filho, tenha. Em nome de Jesus. É maravilhoso. Tenha mais. Até março ali a gente vai ter mais 3 bebês nascendo.
Setembro, agora dezembro, outro, março, outro. Nasce bebê, né? Por semana, assim. É muito bom, amados, é muito bom. Tenham filhos, em nome de Jesus. Flechas, né? Guerreiros. É isso. Combatendo a ansiedade com oração. Porque quando não cuidamos do coração, nós deixamos espaço para que a ansiedade nos consuma. Mas a palavra nos mostra que há um caminho de paz e ele começa na oração que desarma o orgulho e entrega o controle. Então, em Filipenses 4, 6, 7, nós falamos isso, nós lemos isso, não andem ansiosos por coisa alguma. Ponto. Amados, não andem ansiosos por coisa alguma. Tá bom? Tá fácil assim para vocês? Podemos ir para o próximo nível? Ou é difícil? É completamente impossível. Como que eu não vou andar ansioso? E outra, por coisa alguma. A questão está na paz que excede todo o entendimento. É impossível para quem não conhece essa paz. Isso aqui é um imperativo. Ele não é um conselho, não é assim, olha, deixa eu dar uma dica. Paulo falou assim, cara, deixa eu dizer para vocês. Olha, se possível, não andem ansiosos. Não, é um imperativo. Pedro depois vai falar que as cartas paulinas, elas são comparadas, são tão santas quanto a própria Torá, ou seja, é a voz de Deus na ponta da pena, né? É Paulo escrevendo, é a língua de Deus, né? Ali na pena. Ou seja, eu posso dizer que o imperativo, então, ele se torna para mim um mandamento. Não andar ansioso por coisa alguma, ele é um mandamento. Porque é um imperativo. É um chamado à confiança radical. Não andar ansioso por coisa alguma. Não se trata de não sentir ansiedade, amados. Nós estamos nessa era. Mas de não se permitir ser moldado. Que a sua tomada de decisão não seja influenciado pela sua ansiedade. Pelos seus sentimentos. Amém? Existe uma alma gritando, muitas vezes, ou na alegria ou na tristeza, e eu vou deixar aqui um conselho para você. Não tome nenhuma decisão, nem quando você estiver muito alegre, nem quando estiver triste ou nervoso, nunca, nunca. Decisões fundamentadas nas emoções, elas geram frustrações. É necessário que... então, pastor, eu tenho que tomar decisões pela razão. Não, também não. Não tome decisões pela razão, porque a razão ela se distancia da fé. Nós devemos tomar decisão por obediência à sua palavra. Então existem as emoções, minha alma gritando, mas existe um espírito vivo que é ministrado pelo Espírito Santo através da sua palavra. E é essa verdade que deve pesar na minha tomada de decisão. Decidir segundo a vontade do Senhor não é decidir através das minhas emoções, porque elas eu já entreguei a Ele. Amém? Por entregar as minhas emoções a Ele, eu tenho agora todas elas remidas, ou seja, as minhas decisões não dependem mais se eu estou em um momento de felicidade ou de angústia. Depende o quanto eu estou disposto a obedecer a palavra do Senhor. Amém? Amado, é 11h55, eu tenho quanto tempo? Já passou? Você está com fome, querido? Tem feijoada depois, né? Amém, glória a Deus. Vamos lá, eu costumo pregar 1h30, e não é meme. Guardará, vamos lá, vamos passar para frente. Vamos lá, não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo pela oração e súplica. Aqui fala 2 tipos, né, de posicionamento diante de Deus. Primeiro, oração, que fala sobre comunhão, devoção, relacionamento, e súplica, que fala sobre clamor, derramar a alma, a honestidade. Então Deus não espera orações decoradas, Ele espera que nós possamos derramar a nossa alma, os nossos sentimentos diante da sua presença. Amém?
derramar diante dele as nossas frustrações. Sermos uma igreja confessante, amados, é justamente nós entendermos este ponto. E fala outra, com ação de graças. Aqui está o segredo poderoso, então, para nós combatermos a ansiedade. A gratidão é o antídoto da aflição. Sermos gratos, não aflitos. Quando se apresenta uma aflição e ela vem para afligir, nós nos agarramos na gratidão. Nós não olhamos para aquilo que ainda falta, nós olhamos para aquilo que já foi feito. Nos movimentamos pela graça. A graça, ela já nos foi dada. Passamos por essa porta. Agora, tudo aquilo que fazemos tem que dizer respeito àquilo que nós vivemos. Amém? A esperança escatológica é essa, ou seja, vamos lá. Hoje é domingo. Se você recebe uma notícia hoje dizendo que amanhã, ao meio-dia, exatamente ao meio-dia, tudo aquilo que tem no banco vai ser zerado. O que você faz amanhã de manhã? O que você faz amanhã de manhã, querido? O que você faz hoje, se possível? Você resgata, você tira tudo, não é verdade? Você vai lá, resgata, daí vai ter a opção parcial, total. Você vai lá e resgata tudo, de tudo quanto é lugar. Você rapa a conta. Por quê? Porque você teve um conhecimento daquilo que vai acontecer. Se nós temos essa visão escatológica, sabemos aquilo que vai acontecer, por que nós não ajustamos a nossa vida hoje? De acordo com aquilo que está proposto. Há uma condenação eterna, amados, há uma vida eterna com o Senhor, mas por que nós não ajustamos a nossa vida hoje diante do Senhor? Com tudo o que temos e somos, coração, alma, entendimento, tudo isso, amando ao Senhor, de forma intencional. Por que é tão difícil? Porque estamos distraídos. E a distração, ela captura o nosso coração para lugares escuros, lugares de trevas, lugares de dor, sem nenhuma esperança, aonde sim, não há paz. Quando eu falo sobre igreja confessante, estou falando uma igreja curada, porque Tiago fala, confesse os seus pecados uns aos outros, para que sareis. Mas não é confessar o pecado para ser perdoado? Não. Confesse os pecados uns aos outros, para que sareis. Uma igreja sarada, uma igreja sã, é uma igreja confessante. É uma igreja que não tem problema de encontrar no outro vulnerabilidade. Ser vulnerável um com o outro, esse é o senso de uma comunidade, onde eu sei que eu posso me abrir com o meu irmão. Amor no sentido de compaixão, ele tem um significado dentro da etimologia muito, muito rico. Fala sobre, eu amo o pastor Du. Sabe o que isso quer dizer na etimologia? Quer dizer que as minhas entranhas estão entrelaçadas com as entranhas dele. Ou seja, a minha vida depende da vida dele. A minha saúde depende da saúde dele. Isso é amar ao próximo como a si mesmo. Porque se eu amo alguém, sabendo que a minha vida depende da vida dele, o meu bem-estar depende do bem-estar dele, amados, isso é amor fraternal. É esse o amor que o Senhor colocou, disponibilizou para nós. Imagina a vulnerabilidade que existe em sermos intencionais dentro dessa revelação. Ter os nossos órgãos entrelaçados com os órgãos do meu irmão. E isso, cara, ele não pode enfraquecer, ele não pode adoecer. Eu carrego ele, porque a minha vida depende da vida dele. É sobre isso, amados. Essa é a oração de Cristo Jesus em João 17, que eles sejam um em mim, assim como eu sou um em ti. Amém? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. A paz, ela não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus em meio ao caos. Está passando por problemas difíceis, tribulações, amados.
É rindo, é que nem o cantor dizia, né? Estou passando pela prova, dando glória a Deus. É mais ou menos assim. Profeta Lázaro, né? Guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. E essa é a questão que faz conexão com Provérbios 4:23. Quando nós aprendemos a orar com honestidade, amados, e a descansar na paz de Deus, nós estamos prontos então para o próximo passo, que é trabalhar o coração no nível mais profundo, onde as emoções e espiritualidade, elas se encontram. E isso nos leva a um território espiritual ainda mais decisivo, que é a maturidade emocional, como parte da formação cristã. É impossível você dizer que é maduro espiritualmente se você é imaturo emocionalmente. Uma pessoa madura espiritualmente, ela é madura emocionalmente. Ela tem as suas emoções guardadas pela paz que excede o entendimento em Cristo Jesus. O que nós queremos, amados, o que eu quero nessa manhã, é justamente alinhar a sua espiritualidade aqui. Não tirar as emoções, porque a espiritualidade sem emoção, ela gera cristãos fragmentados. Nós estamos falando sobre uma comum união. Uma comum unidade. É exatamente sobre isso, é andar sobre o mesmo pensamento. Mateus 22:37 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É entregar a nossa alma, os nossos sentimentos ao Senhor. Não gostei muito do culto, porque o culto foi muito emotivo. Amados, é com toda a sua alma? Como que você quer isolar as suas emoções diante da adoração do Cristo? Amém? Amados, eu vou concluir nessa manhã o lugar onde o coração descansa. Preste atenção nisso. Em meio ao barulho do mundo e ao tumulto interior, muitos de nós temos vivido como um coração dividido, fragmentado, entre o que cremos e o que sentimos, entre a fé que processamos e o medo que escondemos. Mas existe um lugar seguro, eterno, suficiente, onde o coração encontra repouso. Esse lugar não é um estado emocional, é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele disse em Mateus 11:28-29, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Jesus, ele não oferece fórmulas, ele oferece a si mesmo. Ele não promete uma vida sem pressão, mas um fardo leve e uma alma em paz, mesmo no meio da tempestade. É aqui que tudo muda. A alma que anda ansiosa, ela pode encontrar repouso em sua presença. O coração ferido, ele pode ser reconstruído pelas mãos do Cristo Redentor. A mente confusa pode ser reorganizada pela sabedoria. E o cristão cansado de manter aparências pode ser abraçado pela sua verdade. Cristo, ele não quer uma parte de você, ele quer tudo. Ele não espera que você o sirva de uma forma perfeita, mas que você se renda de forma inteira. O Espírito Santo, ele te chama para trocar o controle pela confiança. O peso da alma pela leveza da graça, a aparência de paz pela paz verdadeira que excede todo o entendimento. Se você reconhece que seu coração tem vivido sobrecarregado, amado, as suas frustrações, elas têm reprimido você, te tornado fraco, se a ansiedade tem corroído a sua alma, mesmo em meio a tantas orações, serviço, aqui na igreja, as demandas, amados, Jesus, ele nos chama nessa manhã, não para nos julgar, mas para nos acolher, não para que você faça mais do que aquilo que você está fazendo, mas para que você seja restaurado dentro das suas emoções. Que aquilo que você faça pode ser um reflexo do seu coração alinhado com a vontade do Senhor. O seu espírito, a sua alma entregues a Ele, conforme o seu governo. Amém? Vamos ficar em pé nessa manhã?
convite de hoje, amados, não é para o desempenho, mas é para um descanso. Não é para esconder o que você sente, mas para apresentar o seu coração como você está. Amém? Gostaria de chamar aqui o time de louvor. Amém?